tática na tela, jogam as pretas nesta posição, tá? Só as pretas, então pause o vídeo, né? Tenta entender o que está acontecendo na posição e aí bora para a explicação, bora para a solução, beleza? Bem, eu espero que vocês tenham conseguido. Agora bora lá, bora treinar o nosso cálculo. Bem, primeiro vamos tentar entender o que está acontecendo na posição, né? Se situe na posição e imagine que você está no lugar do jogador das pretas aí. Então as pretas têm 3 peões e as brancas têm 5. Então nós temos 2 peões a menos. Uma dama, 2 torres contra um cavalo. Uma dama, 2 torres e um bispo. Então de peça está igual, a gente tem um cavalo por um bispo, mas beleza. Mas nós temos 2 peões a menos, o que nos diz que se a gente entrar no final, né, simplificar aqui a posição, muito provavelmente a gente vai perder por conta de 2 peões a menos, né? E a gente também tem 2 peões um pouco frágeis aqui, né? Esse peão de C6 e o peão de G6. Então a gente tem que tomar cuidado aqui e tentar um dinamismo, um recurso ou defensivo ou de ataque. E nessa posição, nossa dama também está atacada, né? É um problema. Ou a gente vaza para algum lugar, ou simplesmente a gente está perdido. Só que olha só que interessante. Se vocês repararem, a dama não tem nenhuma casa no momento segura. Todas essas casas aqui estão controladas por peças das brancas. A dama não pode capturar a torre porque está protegida pela dama. E não pode vir aqui por conta da dama e aqui por conta do peão. Ou seja, a branca está encurralada. Ou a gente nessa posição encontra algum recurso defensivo, né? Ou a gente está simplesmente perdido, porque a nossa dama está atacada e a gente tem 2 peões a menos. Então o que, que a gente faz? A gente precisa urgente de alguma tática. Ou para a gente igualar, né? Sobreviver aqui, ou até conseguir uns juros. E bem, o que acontece? O que acontece nesta posição se as brancas jogam aqui, se as pretas jogam aqui, por exemplo, se as pretas jogam, por exemplo, cavalo E3. Cavalo E3. Muitos jogariam esse lance. Esse é um lance candidato. Por quê? Por que esse é um lance candidato? Quais são os lances candidatos aqui, na verdade, né? A ideia é que se a cavalo E3, quais são duas opções interessantes aqui que as brancas podem fazer? Podem tomar o cavalo ou tomar a dama aqui, né? Então vamos analisar um por um. Se depois de cavalo por peão as brancas capturarem a dama, as pretas entram no final vitorioso, porque capturam a dama atacando a torre com o cavalo e essa torre está caindo também. E a gente vai ficar com uma qualidade a mais, vamos entrar numa posição superior. Então as brancas não jogariam isso. Cavalo E3, se tomar de peão, olha só que interessante, a dama entra dando cheque, o rei vem para H2. Como é que nós continuamos o ataque neste momento, né? A gente tem que continuar o ataque, senão a gente está perdido, a gente tem peça menos. Então bora lá, cavalo E3, peão por, dama F1, rei H2. Lembrando que a torre está controlando toda essa coluna aqui, todas essas casas, e o bispo também, né? Como é que a gente continua? Teria uma ideia interessante, ó, depois de cavalo por, dama F1, rei H2, torre F3. A ideia é atacar o peão de H3 com checkmate, né? Torre por peão. Só que aqui as brancas têm um recurso defensivo muito bacana, que é o seguinte: torre vem entrando com cheque. Olha só, consequência de mate. Então cavalo por peão, peão por, dama F1, rei H2, torre F3 e aqui torre A8 cheque. Torre A8 cheque. Se rei G7, torre de B, B7. E aqui, tanto faz se o rei for para F6 ou H6, a torre aqui de A vai entrar em uma dessas duas com mate. Por incrível que pareça, se F6, F8 é mate, e se H8, se o rei vir para H6 e H8 é mate. Então deixa eu mostrar o que está acontecendo aqui na posição. Cavalo por peão. Bem, não pode tomar aqui a dama, porque que nem eu falei,
tá caindo tanto essa torre está atacada, esse bispo está caindo com cheque, a gente estaria completamente ganho aqui, as brancas não fariam isso. Então capturariam, permitiriam levar o cheque, só que depois de rei H2, como é que a gente segue o ataque? Torre F3. O problema aqui, ameaçando mate, né? O problema é que tem aqui uma ideia. O rei das pretas está muito protegido. E essa é a chave aqui da questão. Porque torre A8 vem com cheque, rei G7. E depois de torre B7, o mate é inevitável. Se o rei vir para F6, torre F8 é mate. E se o rei vir para H6, torre H8 é mate. Por conta do peão aqui de H4. Então se depois de cheque vir para F7, torre B8 vem com cheque, torre protege, e depois de torre por torre, cheque, rei por torre. Aqui tem um recurso muito chato, né? O recurso salvador para as brancas, para evitar o mate aqui, que é bispo B4 cheque. E a ideia é que depois de rei sai, a dama está caindo, e a gente entra no final, né, nós de pretas, com uma peça a menos. E com 2 peões a menos também. Com 1 peão a menos. Então a gente está completamente perdido. Então teria esse recurso defensivo. E se depois de cavalo por peão, peão por dama F1, se tomar com essa torre aqui, ameaçando também torre H3, é interessante. O problema é que aqui tem dama G4, protegendo tanto o peão de H3 e já ameaçando tomar em G6. Né? Teria essa sequência aqui, ó. Rei H2, torre F, torre E3. E o problema é que aqui tem dama G4 protegendo H3 e já ameaçando G6, e aqui as pretas estão perdidas. Então, o que nós podemos fazer aqui, né? Cavalo E3 não deu certo. Um lance que parece muito forte, né? Porque a dama vem entrando com cheque, mas tem esse recurso salvador das brancas, né? Com o bispo B4. E bem, o que sobrou pra gente? Aqui, como cavalo. Aí aqui, ó, como o cavalo não dá certo, a gente tem que procurar outra sequência, alguma medida mais drástica. Porque senão, se a gente não fizer algum lance urgente, por exemplo, sem ser agora o cavalo não deu certo, a gente vai perder porque a dama está caindo. E de lance urgente, lembra dos últimos vídeos, você precisa aproveitar o momento, e muitas vezes o momento é ou você faz um sacrifício, né? Ou dá um cheque, ou às vezes os dois ao mesmo tempo. E aqui no caso é dama F1 cheque, o recurso salvador das pretas. Entregando a dama. Ia perder de qualquer maneira, só que a gente entrega dando um cheque, ou seja, a gente usa o momento a nosso favor. O rei é forçado a capturar, né? Porque senão vai entrar no final perdido. Cavalo por H4, vai ter muito ataque agora. O que não vai faltar aqui é ataque. Então depois de rei por dama, aqui as pretas têm cavalo E3 cheque. Mas deixa eu mostrar com a setinha um pouquinho antes, pra gente treinar mais o nosso cálculo, hein? Então, dama F1 cheque. Não vai vir aqui porque tá perdido. Então, dama F1, rei por dama. A gente captura E3 agora com cheque. Não pode recapturar por conta da torre aqui. Então, o rei vai para E2. E se ele voltar, ó. Então, dama F1, rei por, cavalo... Opa, dama F1, rei por, cavalo E3. Se vier para G1 de novo, cai a dama, a gente ataca a torre com o cavalo e a torre está atacando o bispo com cheque, ameaçando com cheque. A gente estaria ganho. Então o rei tem que ir para E2. Então, ó, cavalo E3. Cavalo E3. Opa, desculpa. Dama F1, rei por. Cavalo E3, rei E2. Se a gente captura a dama aqui de novo, o rei recaptura e a gente tem peça a mais. A gente não vai fazer isso. Então o rei, o que a gente faz? A gente precisa de um lance muito importante aqui, muito forte, que é cavalo C4. E olha só, dama F1, rei por, cavalo E3, rei E2, cavalo C4 cheque. A ideia é que, se o rei vem, né, para a única casa que tem aqui, para D3, cavalo por torre cheque, a gente ganha dama logo em seguida, então a gente estaria ganho. Então ele não viria para D3. E se depois, ó, dama F1, rei por, cavalo E3, rei E2, cavalo C4, opa, deixa eu ver aqui, cavalo C4, cheque. Se o rei volta para F1, o rei F1 é forçado, como é que a gente continua? A gente não vai tomar a torre aqui,
Porque senão a dama simplesmente vem para B3 e a gente vai perder o nosso cavalo e a gente já tem material a menos. Então como é que a gente segue? E aqui o recurso defensivo é aceitar de pretas que nós estamos piores, nós estamos perdidos. E aqui o recurso é fazer um empate forçado. Como? Voltando o cavalo para E3. Cheque. E aí o rei tem que ir para E2 e ele vai ficar E2, F1, E2, F1, E2, F1. Então vou mostrar isso aqui agora no tabuleiro. Dama F1, rei por, cavalo E3, rei E2. Se a gente tomar, a gente está perdido, porque aí vai ser 3 peças contra 2. Então não vai tomar. Depois de rei E2, cavalo C4. Se vier para cá, que nem a gente falou, agora as brancas estão perdidas. Então aqui só se voltar, teria que voltar. Aí as pretas dão cheque. E de novo, não vai para G1 agora, porque senão tá de novo perdido. E as brancas têm que ficar o quê? Aceitar o empate. Então, recurso defensivo. A tática aqui, nessa posição de pretas, para evitar que a dama seja perdida e que a gente perca a partida, é nós mesmos entregarmos ela, só que numa situação mais favorável. De forma que a gente consiga entrar com o cavalo cheque e tenha, né, essa configuração, né, de perpétuo muito sutil, muito elegante, né, eu diria, muito bacana. É uma medida drástica, mas que dá certo. Esse dama F1. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a tática. Eu achei ela muito boa, né? Primeira vez que eu resolvi, achei que era cavalo E3, só que essa sequência da torre ela é muito forte, né? Então a tática aqui é simplesmente aceitar o empate. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da posição da partida do vídeo e obrigado por terem visto até aqui. Até a próxima.